Olá, pessoal. Espero que todos sejam bem-vindos. Nesse terceiro encontro, eu, Natália, junto com minha parceira Gabi, a gente vai desenvolver um tema sobre o futuro das profissões. Como que esse mundo tecnológico, com tantas mudanças, influencia na nossa escolha profissional, como também a forma como a gente vai se colocar nesse mercado. Tá? Então, é isso que a gente vai desenvolver aqui hoje. E para começo de conversa, eu acho interessante a gente propor alguns questionamentos que a gente vai desenvolver durante o nosso encontro. Qual será o futuro das profissões? E o que escolher como trabalho? E como fazer essa escolha? Como ficam aqueles que já escolheram profissão? Então, vamos lá? Vamos desenvolver um pouquinho melhor sobre isso? O mundo atual. Como é que será, né, pessoal, que esse mundo que a gente está vivendo? Então, se a gente for dar uma breve olhada e fazer uma breve reflexão sobre o mundo que a gente vive, a gente vai conseguir observar que esse mundo ele é cheio de cobranças, de expectativas, de incertezas. Isso gera um certo medo, porque todo mundo teme aquilo que é desconhecido, não é mesmo? E esse mundo cheio de cobranças e que está sempre mudando, que necessita que a gente está sempre se atualizando, buscando novos conhecimentos, isso gera muita ansiedade. Porque constantemente a gente fica com aquela sensação, nossa, eu vou ficar para trás, né? Eu vou ficar para trás, eu não vou conseguir acompanhar. Então, como que a gente pode pensar assim, como é a melhor forma de eu escolher a minha profissão em relação ao mundo que eu estou vivendo? A gente pode dizer, pessoal, que a melhor forma da gente se planejar é fazer um bom planejamento de carreira, na verdade. Claramente, esse planejamento de carreira, ele tem que ser flexível, porque o mundo que a gente vive é um mundo em constante mudança. Quando eu falo em planejamento, é a gente entender que existem várias opções de eu ingressar no mercado de trabalho, como também eu me realizar profissionalmente. Então, aqui, né, eu vou trazer alguns dados que talvez vai assustar aí um pouquinho, mas é para que vocês entendam sobre como o nosso futuro tende a mudar a forma como a gente trabalha, né? Não só a forma como a gente se relaciona, mas também o nosso trabalho. Então, pessoal, cerca de 65% das profissões do futuro ainda não existe. O que que isso quer dizer? Quer dizer que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui hoje, que vão se ingressar no mercado de trabalho daqui 5 anos, daqui 3 anos, enfim, vão provavelmente executar um trabalho que ainda não existe. Então, isso quer dizer que muitas profissões ainda, elas vão começar a existir, né? E que as profissões que se manterem aqui também vão passar por mudanças. Então, por isso que eu falo, a gente tem que fazer um bom planejamento, só que esse planejamento ele não pode ser uma coisa muito concreta, porque senão a gente se frustra. Porque o nosso mundo atual é um mundo em constante mudança, não é mesmo? Então, quando a gente pensa em um bom planejamento de carreira, é a gente entender um pouquinho sobre as opções que eu posso ter, compreender quais são os meus talentos, quais são as minhas habilidades, e dentro dessas habilidades que eu tenho, quais são as profissões que encaixaria, quais são as profissões que eu gostaria de fazer, que seja além daquela que eu já estou realizando, ou que seja além daquela que eu já escolhi. Então, por isso que é importante a gente olhar para o mercado de trabalho, para o futuro profissional, com um olhar um pouco mais flexível, porque, afinal de contas, cerca de 65% das profissões do futuro ainda não existe, né? Então, a gente não pode olhar para as profissões de forma tão concreta, porque não só o mundo muda com o passar do tempo, mas também as profissões. Então, pessoal, vocês podem estar se perguntando agora, como que eu me preparo para um mundo com constante mudança? Qual que é a melhor forma que eu posso ter em relação a esse mundo de tanta mudança, de tanta tecnologia que vem surgindo e que isso vem mudando as nossas formas de se relacionar, de trabalhar? A gente pode pensar que uma das melhores formas aí da gente começar a se preparar é começar a desenvolver algumas competências aí, algumas habilidades básicas que vão ser importantes para todas as profissões, independente da qual você escolher. Dentre uma delas seria a colaboração, consciência ambiental, persistência, resiliência, pensamento crítico,
iniciativa, coragem, empatia, trabalho em equipe e resolução de problemas. Outro também que é importante a gente ressaltar aqui é a capacidade de aprender, né, de estar sempre aprendendo, principalmente aquilo que está relacionado à tecnologia, né, porque o mundo tende a ficar mais tecnológico. Então, todas as habilidades que a gente relatou aqui, como também a questão da tecnologia, é importante que a gente aprenda para a gente poder, de certa forma, se preparar um pouco aí melhor para esse mundo de constante mudança e constante transformação. Agora, pessoal, eu vou passar um videozinho que vai falar um pouquinho sobre o futuro do emprego. Tá? Bem legal, eu já até indiquei para vocês esse canal no YouTube, o Nerdologia. Ele é um canal de divulgação científica, então vale muito a pena que vocês assistem, como também acessem o canal, né? Inscreva no canal, porque vale muito a pena, tá bom? Então, durante o vídeo, pessoal, anote as suas reflexões, as suas dúvidas, para que depois a gente possa desenvolver no encontro. Sejam bem-vindos ao Nerdologia Tech. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e sempre atrás de novas competências. Oi, tudo bem? Eu sou o Paulo, programador e marqueteiro da Lura Cursos Online de Tecnologia. Hoje a gente vai ver o que deve acontecer com o futuro do seu emprego. No episódio sobre automatização do trabalho, a gente falou sobre os empregos que podem ir para os robôs no futuro. Mas automação, inteligência artificial, computação e as outras tecnologias que a gente está desenvolvendo não afetam só os empregos que eliminam e criam. Agora é hora de falar com o que deve acontecer com os trabalhos que não serão diretamente automatizados. Se você é um velho como eu e o Paulo Silveira, provavelmente aprendeu na escola que o sistema solar tinha 9 planetas, ou que os dinossauros não tinham penas. Mas o nosso conhecimento muda. Descobrimos que os dinos tinham penas, que Plutão não é um planeta, que a nossa espécie teve descendentes com outras espécies de humanos. Descobrimos até que o bóson de Higgs existe. E conforme pesquisamos e descobrimos mais, avança o que sabemos, ao mesmo tempo que muito do que tínhamos aprendido fica ultrapassado. Na medicina, metade do que sabemos deixa de ser válido a cada 45 anos em média. Em física, por volta de 13 anos. E tanto na economia quanto na matemática e na psicologia, metade do conhecimento nos livros se torna ultrapassado em menos de 10 anos. E quanto mais conhecemos, mais informação tem para ficar obsoleto, o que garante que você já sai da faculdade cada vez mais defasado. Isso sem falar no que ainda vai ser criado. Algumas das áreas mais quentes atualmente são blockchain, redes neurais e assistentes de voz. Todas ferramentas que até têm uma base mais antiga, mas na versão que a gente está usando agora, foram criadas depois de 2005. Blockchain foi criada com a publicação do artigo do Satoshi em 2008, como a gente explicou no episódio sobre o tema. As redes neurais modernas foram viabilizadas por volta de 2010, graças ao processamento paralelo e aos dados, como a gente já explicou no episódio sobre ciência de dados. Mais ou menos ao mesmo tempo, o reconhecimento de fala foi refinado ao ponto de se tornar prático nos assistentes atuais. O próprio smartphone, que possibilita usar essas ferramentas o tempo todo, é uma invenção recente, ou seja, qualquer um formado em 2005, e a maioria das pessoas formadas até 2010, não teve nem chance de estudar essas tecnologias na faculdade. Um eletrodoméstico novo ou um carro podiam passar uma década sendo atuais, sendo vendidos da mesma forma e sem grandes mudanças. O equipamento eletrônico, como uma TV ou uma câmera fotográfica, podiam tranquilamente continuar atuais por 5 anos ou mais. Já os celulares de topo de linha, Android ou iPhone, são lançados todos os anos. E quando a gente achava que os fabricantes como a Apple e a Samsung iam diminuir o ritmo dos lançamentos, fabricantes como a OnePlus e a Huawei começaram a lançar novos modelos 2 vezes por ano. Não só porque isso aumenta as vendas, mas também porque permite acrescentar funções em bem pouco tempo. E não são só os aparelhos. Os sistemas, como o iOS e o Android, também são atualizados anualmente. E quem programa para esses sistemas também tem que estar correndo o tempo todo atrás do que muda com as últimas versões. Tendência que ainda deve acelerar conforme o que a gente pode habilitar com a tecnologia melhora. O modo visão noturna que o Google liberou nos celulares da linha Pixel faz fotos absurdas em baixa luz e é literalmente uma nova habilidade
que criaram na base do software, inteligência artificial, ao invés de precisar de um hardware novo. É só atualizar o aplicativo da câmera e o seu celular passa a fazer uma coisa que ele não fazia antes. Isso quer dizer que a maior parte do que vai ser feito com a tecnologia ainda está para acontecer e a área com a qual você vai trabalhar daqui a 5 anos tem boas chances de ainda não existir, ou pelo menos de não ter ganho grande importância. E sinto informar, mas ainda não tem como você se formar para isso. O que você pode fazer de melhor é aprender as competências mais básicas que lá na frente vão dar a habilidade de continuar aprendendo e se manter fluente. E se você quer uma dica do tipo de competência que tem valor universal, ou pelo menos mais permanente, programação e análise de dados são a base de cada vez mais do que se faz. Não é à toa que o MIT está implementando programação e inteligência artificial como requisito de todos os cursos. Afinal, todo mundo que trabalha com conhecimento vai precisar dominar. Pelo outro lado, no caso dos empregos que não dependem de competências específicas, a tecnologia está tornando os empregos em si cada vez mais ultrapassados, mesmo se não acaba com eles. Na gig economy, ou na economia dos bicos, uma tarefa que antes gerava a demanda de um emprego, hoje é quebrada em etapas que são coordenadas automaticamente com aplicativos e celulares entre várias pessoas. Uma série de demandas que antes eram caras, porque dependiam de empregados, estão mudando de formais para bicos oferecidos individualmente que todo mundo pode contratar pelo celular. Transporte, entregas, comida, limpeza, Uber, Fiverr, GetNinjas, 99, Airbnb, todo tipo de atividade geral que pode ser feito por mais de uma pessoa está ficando menos formal. Pelo bem ou pelo mal, a automatização e a terceirização com apps mal começou. Como plataformas desse tipo não precisam de infraestrutura física, em bem pouco tempo, um aplicativo ao estilo Uber de tal atividade pode expandir e transformar completamente o mercado de trabalho. O próprio Uber foi criado em 2009 e em 2014 já era mundial e valorado em mais de 40 bilhões de dólares. E como a Sarah Kessler conta em Gigit, quem tende a se dar melhor e se beneficiar da flexibilidade dessa demanda são os profissionais mais qualificados. Você pode estar preocupado com o seu trabalho desaparecer ou com o que você aprendeu se tornar ultrapassado com a tecnologia. Mas essa mesma tecnologia torna mais fácil do que nunca ganhar conhecimento e competências para você se manter atraente para o mercado. Ao mesmo tempo que a gente está defasado para o que já aprendemos, ainda está muito cedo para aprender muito do que vamos precisar. E vamos precisar aprender muito ainda. Daqui para frente, você vai precisar correr cada vez mais e cada vez mais rápido se quiser ficar parado no seu lugar, ou melhor, no seu emprego. E se entre as... E aí, o que vocês acharam do vídeo? Então, pessoal, viu como tudo aquilo que a gente discutiu anteriormente foi o que foi passado no vídeo. Então, todas as profissões vão passar por mudanças, mesmo aquelas que se permanecerem. Isso não é para a gente se desesperar, para que vocês fiquem ansiosos, aflitos, não. Mas é para que vocês comecem a planejar o futuro de vocês olhando para a sua própria realidade, para o mundo que vocês vivem, né? Que é um mundo tecnológico, é um mundo que está sofrendo transformações o tempo todo, e que essas transformações, pessoal, não necessariamente são ruins, tá? Claramente, algumas profissões vão meio que parar, né, de existir, porque vai ser substituída pela mão de obra de máquinas, porém, isso não significa que seja necessariamente ruim, tá? Muitas dessas profissões, elas são importantes para que elas se aperfeiçoem, para que elas tenham mais seguranças, né? E também que algumas profissões, às vezes, elas não são muito seguras para que nós, seres humanos, estejam realizando elas. Mas, de forma geral, pessoal, é importante que quando a gente assiste este vídeo, não é para a gente se desesperar, mas sim para a gente começar a se planejar melhor, para que a gente entenda que tem várias opções de se inserir no mercado de trabalho, e muitas dessas opções ainda nem existem, tá? Então, o que vocês podem estar fazendo agora, atualmente, né? Como eu posso escolher uma profissão? É entender que nada é absoluto, pessoal. Nenhuma escolha de vocês precisa ser fixa, precisa ser única. Vocês têm que entender que o mundo que a gente vive é um mundo flexível e não um mundo concreto, né? Um mundo tão estático. Então, vocês podem entender que muitas das vezes aquilo que vocês escolhem hoje pode ser que vocês não vão necessariamente realizar da forma como vocês planejavam que iam realizar, né? Porque esse mundo sofre constantes mudanças. E que essas mudanças não necessariamente são ruins, tá, pessoal? Essas mudanças vão ser boas, que vão possibilitar aí avanço
para a nossa sociedade, né? Vão possibilitar aí melhores, até mesmo melhores condições de trabalho para quem poder estar sempre se qualificando, estudando. Por isso que é importante a gente estar sempre aprendendo. Como eu falei anteriormente, algumas competências básicas, né? Como trabalho em equipe, inteligência emocional, pensamento crítico, criatividade, são todas habilidades que dificilmente vão ser substituídas por máquinas. Por isso mesmo que a gente precisa estar sempre desenvolvendo essas habilidades, tá? Então, pessoal, as nossas escolhas, elas vão sofrer influências tanto externas do ambiente que a gente está inserido, por isso que a gente precisa olhar para o mundo que a gente está colocado, o mundo que a gente está inserido, porque a gente sofre influência dele, e também de quem a gente é, da nossa personalidade, tá? Por isso que o autoconhecimento é uma ferramenta fundamental que vai nos auxiliar a tomar escolhas melhores, tá? E as nossas escolhas, pessoal, como eu disse anteriormente, elas precisam estar em conjunto com a minha realidade. Quais são as condições que eu tenho? Quais são as condições que eu não tenho? Né? Entender que cada um vai ter condições e realidades diferentes, que isso vai possibilitar caminhos diferentes também, e que está tudo bem. Agora eu vou passar um outro vídeo para vocês que vai falar um pouquinho sobre o futuro do emprego, né? E sobre a questão do emprego dos sonhos. Será que ele ainda existe? Do jeito que a gente pensa? Quem nunca ouviu essa pergunta? E ela não preocupa só crianças, pais, mães, mas também estudiosos que estão pensando no futuro do trabalho e, consequentemente, na educação. Uma versão dessa pergunta, qual emprego você quer estar aos 30 anos, foi feita em 2018 para 600 mil adolescentes de 15 anos, em 79 países ou territórios, inclusive aqui no Brasil, pelo CDE. A conclusão principal é preocupante, segundo o relatório, e que parte considerável dos jovens está limitando suas aspirações profissionais a poucas carreiras. E pior, sonhando com empregos que podem não existir no futuro. Sou Paula da Misleta, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e neste vídeo eu vou mergulhar no futuro do trabalho e no que os jovens querem ser quando crescerem. Essa pergunta foi feita durante a edição mais recente do Exame de Educação PISA, que mede habilidades de leitura, ciência e matemática no mundo inteiro. Preste atenção aos destaques. 47% dos meninos e 53% das meninas sonham com um número cada vez mais restrito e concentrado de carreiras. O resultado mudou muito pouco em relação à última pesquisa sobre o tema, feita durante o PISA de 2000. E quais são essas carreiras? Entre os meninos, as 10 ocupações dos sonhos mais citadas foram nesta ordem: engenheiro, administrador de empresas, médico, profissional de TI, atleta, professor, oficial, mecânico de veículos, advogado e arquiteto. Entre as meninas, as ocupações mais citadas foram médica, professora, administradora de empresas, advogada, enfermeira ou parteira, psicóloga, designer, veterinária, policial e arquiteto. A OCDE não divulgou uma relação de respostas por cada país, então não sabemos exatamente quais foram as respostas dos 11 mil jovens brasileiros que participaram do PISA. Mas o relatório diz que o Brasil é um dos países em que os sonhos dos jovens estão mais concentrados nas carreiras que eu acabei de citar. Aí você se pergunta, qual o problema? São ótimas carreiras, quero para mim, quero para meus filhos. A OCDE faz 3 alertas importantes. 1. Parece que os jovens não estão cientes dos muitos novos empregos que estão emergindo com o avanço da tecnologia e da digitalização. Por exemplo, um cientista de dados, um especialista em tecnologia hospitalar, um engenheiro robótico, um técnico em saúde mental e em comportamento humano, ou um desenvolvedor de inovações ambientais e agrícolas. A maioria ainda sonha com as carreiras que a OCDE chama de típicas do século XIX e XX. Segundo a entidade, a maioria das carreiras promissoras que devem bombar no futuro simplesmente não estão no radar dos jovens atuais. O André Schleich, que é especialista em educação da OCDE, cita um caso específico dos Estados Unidos. Lá, a carreira de especialista em suporte de usuários informáticos está em ascensão. Tem risco relativamente baixo de automação nos próximos anos, pode ser ocupada por jovens profissionais que tenham formação técnica de 2 anos e tem salário mensal médio de mais de $4.000. Só que numa pesquisa de preferência dos estudantes americanos, ela apareceu no número 229 entre as carreiras mais citadas. Você prestou atenção? A carreira não exige longos anos de estudo e tem um salário de $4.000 por mês, o que é bom até para o padrão americano. Quase ninguém pensa nela. O segundo alerta.
Questões de gênero ou classe social impactam muito nos sonhos que os garotos e garotas têm para suas vidas profissionais. As meninas, por exemplo, sonham muito menos com carreiras na ciência, na engenharia e na matemática que os meninos. E muitos jovens de baixa renda, mesmo aqueles que tiveram um bom desempenho no PISA, têm uma expectativa muito menos ambiciosa para o seu próprio futuro. Sonham menos em cursar a universidade ou em ocupar cargos mais altos, em comparação com jovens de renda mais alta. O terceiro alerta talvez seja o mais crucial. Mais de 1/3 dos trabalhos citados pelos entrevistados do PISA corre o risco de ser automatizado nos próximos 5 ou 10 anos. Ou seja, pode ser que um robô ou um computador passe a realizar esse trabalho no lugar de uma pessoa. E esse emprego desaparece ou muda drasticamente. Mas quais são esses trabalhos sob maior risco? Esse é um tema que tem sido muito estudado. O relatório Futuro do Emprego, do Fórum Econômico Mundial, lista algumas das funções que podem ser, em breve, ao menos parcialmente substituídas por robôs, drones ou algoritmos. Por exemplo, contadores, advogados, mecânicos, motoristas de veículos, trabalhadores de fábricas, gerentes administrativos, caixas de loja, auditores e bancários. Um drone passa a fazer a entrega, um programa pode cuidar da contabilidade e a inteligência artificial pode dar uma assessoria jurídica. Não é que a gente vai deixar de precisar de motoristas, contadores e advogados, por exemplo, mas é provável que haja um espaço para um número menor deles. Isso, é claro, varia muito de país para país. O Brasil, país em desenvolvimento, com uma força de trabalho menos qualificada, está sob risco ainda maior. Um levantamento feito no ano passado, antes mesmo da pandemia, pela consultoria Dados, calculou que 52 milhões de empregos no Brasil podem ser substituídos por máquinas daqui a 10 ou 20 anos. Isso equivale a mais ou menos a metade dos empregos formais no Brasil. Motoristas, cobradores e balconistas figuravam no topo da lista de postos ameaçados de extinção. Essas tendências devem ser aceleradas pela crise atual do novo coronavírus. Os jovens, por sinal, são desproporcionalmente mais afetados pela crise. Têm menos experiência e costumam ocupar empregos mais precários. E é claro, porque é muito duro entrar no mercado de trabalho justamente no meio de uma crise. Em geral, as profissões mais sob risco são aquelas que demandam menos criatividade, menos originalidade e que não exigem alta qualificação nem habilidades emocionais. Ou seja, independem daquela interação humana que a máquina ainda tem muita dificuldade de substituir. Está ficando deprimido com o futuro profissional do seu filho ou com o seu próprio futuro? Calma, que tem algumas luzes no fim do túnel. Vou voltar para aquele relatório do futuro do trabalho. Quase a metade das empresas entrevistadas planejava demitir funcionários por causa da automação, mas 38% delas esperavam, ao mesmo tempo, contratar mais gente para novas funções que elevem a produtividade, gerando um outro tipo de emprego, um outro tipo de qualificação. Quais? Bom, analistas, cientistas de dados, especialistas em tecnologia da informação ou em Big Data, desenvolvedores de software, especialistas em redes sociais e comércio digital, especialistas em atendimento ao consumidor, vendas e marketing, especialistas em segurança da informação e automação, entre outras. Funções tradicionais que exigem habilidades socioemocionais e contato humano qualificados também têm baixo risco de serem substituídas no curto prazo, como muitas carreiras na área médica e na área de cuidados com pessoas, algumas na área de ensino ou, por exemplo, funções de gerenciamento de equipes. Com o envelhecimento da população global, por exemplo, profissões da área médica relacionadas ao cuidado com idosos também devem continuar tendo espaço. Ou por que não pensar em desenvolver tecnologias que permitam que esse número crescente de idosos tenha uma melhor qualidade de vida? Depois desta pandemia, aliás, muitos especialistas acham que a área de saúde, em geral, vai ter que ganhar mais atenção e investimentos de governos e de empresas. E o que escolas e empresas podem fazer para aproximar a juventude dessas novas profissões? Muita coisa. Uma delas é dar acesso ao aconselhamento vocacional mais qualificado. Ele deve estar antenado às mudanças no mundo profissional. Deve também resistir aos estereótipos de classe ou de gênero. O André Schleicher, da OCDE, destaca que muitos estudantes muitas vezes só conhecem a realidade profissional dos seus pais ou de pessoas próximas. Como que eles vão sonhar em ser programador de informática, por exemplo, se não tem ideia de como é que é esse trabalho? Portanto, é importante que esses jovens tenham acesso também a, lógico, depois da pandemia, visitas a empresas, a feiras profissionais, a conversas e palestras com profissionais do mercado de trabalho que possam contar como é que é o dia a dia, quais as qualificações necessárias para chegar lá e
como o conhecimento deles é usado na prática. Você quer saber mais sobre alguma profissão? Escreve aqui que a gente vai tentar te ajudar. E aí? Então, pessoal, a gente conseguiu observar, né, pelo vídeo, como todas as profissões, de alguma forma, elas vão passar por mudanças, tá? Não necessariamente essas profissões vão meio que parar de existir. Por exemplo, a profissão de médico. Não significa que o médico vai parar de existir, mas que provavelmente o médico que a gente tem hoje não vai ser não vai ser o mesmo médico do futuro, né? Porque as pessoas estão mudando. E a gente sofre influência do meio que a gente está. Então, pensar nessas mudanças, pensar no mundo que a gente está inserido é fundamental, para que a gente possa ampliar as nossas opções, né, de escolhas profissionais. Como também ir além dessas questões de gênero, de estereótipos, de classes, enfim, para que a gente possa entender que há várias opções e várias formas de eu poder me ingressar no mercado de trabalho. Então, é isso que a gente tem como objetivo aqui, tá? E agora falar um pouquinho sobre sonhos. Né? O vídeo começou com aquela seguinte frase: o que vocês querem ser quando crescer? E aí, o que vocês querem, né? Essa frase está muito relacionada com os sonhos. Mas assim, pessoal, eu gosto de diferenciar dois tipos de sonhos. O sonho possível, que é aquele sonho que está relacionado com bom planejamento, que tem foco, que tem disciplina, que tem persistência, que eu sei o que eu quero, mas ao mesmo tempo também eu entendo que nem sempre aquilo vai sair como eu desejo. E tem aquilo que é, né, a ilusão, como por exemplo essa imagem. A gente é meio que parece que a gente está vendo um chão meio não muito concreto, um chão que tem aí algumas um chão um pouco mais macio, né, que a pessoa está afundando, mas na verdade isso não é o que parece. Então, ilusão, pessoal, é tudo aquilo que não corresponde à realidade, às circunstâncias do meu momento. Por isso que eu preciso olhar para o mundo atual que estou vivendo, para que eu não faça as escolhas que venham me frustrar futuramente, né? Que eu entenda como que é o meu mundo, como que eu me relaciono com esse mundo e quais são as profissões, né? Que eu saia um pouco dessas profissões mais conhecidas, né? Como advogado, medicina, engenheiro. Não tem problema, pessoal, a gente gostar dessas profissões, não tem problema nenhum. Tá? Só que o que eu quero que vocês entendam, pelo menos que vocês saiam dessa aula compreendendo, é que tem várias formas de vocês ingressarem no mercado de trabalho, há várias formas de vocês se realizarem, né? E tem muitas profissões, pessoal, tá? Então, vocês podem estar se perguntando agora, como eu posso pensar quais cursos seriam os mais adequados para mim, então? Primeiro, pessoal, se conheçam bem. Se conhecer é fundamental, tá? E esse processo de autoconhecimento é um processo que vocês têm que ter para toda a vida, tá? Então, vocês têm que adquirir esse hábito de olhar para si, de observar por que vocês gostam daquilo, por que vocês não gostam, por que vocês se sentem bem em determinados ambientes, por que vocês não se sentem, olhar para as profissões, pesquisar, estar mais em contato possível com os diferentes tipos de profissões, porque muitas vezes a gente acha que não gosta, mas é porque a gente nunca nem soube de fato o que é aquela profissão, né? A gente tende a não gostar ou ter medo daquilo que a gente não conhece. A partir do momento que eu começo a ter um pouco mais de contato e conhecer, pode ser que a gente se identifica com a profissão, não é verdade? E também compreender quais são os recursos externos que eu preciso para conseguir ter essa profissão, para que eu possa, de fato, trabalhar com isso. Por exemplo, se a gente for pegar aqui a medicina, talvez para que você possa, de fato, ser um profissional na área médica, você precisa primeiro de recurso financeiro, porque é um curso caro. Mesmo que você consiga uma bolsa, você vai precisar de alguém para que te ajude financeiramente. É um curso muito longo. Será que você tem todo esse tempo para poder se dedicar aos estudos? Né? Então, é um curso que você não vai poder trabalhar. Será que de fato você quer isso? Esse curso é próximo da sua cidade? Não é? Se for, se não for, aonde você vai ficar? Aonde você vai morar? Vai ter alguém que vai te ajudar com aluguel, com despesas? Então, tudo isso você tem que olhar, você tem que observar. Será que isso é compatível com aquilo que eu tenho no momento? Né? Porque pode ser, pessoal, que às vezes vocês vão ter que primeiro entrar num curso técnico, conseguir um emprego, para depois entrar na faculdade. E não tem problema nenhum. O importante é que vocês não desistam dos seus sonhos e que vocês entendam que tem várias formas de a gente se realizar profissionalmente, tá?
Agora falando um pouquinho melhor sobre os caminhos, os tipos de profissões. Então, pessoal, tem várias formas da gente estudar, da gente ter conhecimento. O mundo que a gente vive hoje, o conhecimento já não é mais algo estático, algo concreto. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo aqui explicativo e vocês vão ter acesso a ele para poder assistir a hora que vocês quiserem. Como também vocês têm outras formas de conhecimento por meio de outros canais de YouTube, por meio de livros. Então, a gente precisa entender que conhecimento, ele não tem que ser algo estático, né? Ainda mais no mundo tecnológico, um mundo de constante transformação. Então, há várias formas da gente aprender. Tem os cursos livres, que são cursos de modalidade um pouco mais curto, que a gente pode encontrar pela internet mesmo, até de forma gratuita. Tem os ensinos técnicos, que são também de nível aí, superior, né? Que eles se enquadram um pouco também nos níveis superiores, nos sistemas educativos. Eles são também de curta duração, eles têm em torno de 2 anos a 3 anos. E os ensinos superiores, né? Que são cursos mais elevados do sistema educacional, como os cursos de graduação, de bacharelado, de licenciatura, tecnólogo, cursos sequenciais, pós-graduação, mestrado, doutorado, e aí vai, né? Então, pessoal, o que eu quero que vocês saiam daqui hoje, aprendendo, é isso. Tem várias formas de eu me ingressar no mercado de trabalho. Tá? E não tem problema nenhum se, por exemplo, se vocês não se identificam com uma faculdade, se vocês querem fazer um tecnólogo, não tem problema, tá? O importante é que vocês entendam o que eu quero, né? Como eu quero me ingressar no mercado de trabalho, com o que eu me identifico, quais são as características que eu tenho, que está relacionado com as funções dessa profissão, tá? E quais são os recursos externos que eu tenho no presente momento que vai facilitar para que eu realize esse meu sonho, né? Porque o nosso sonho tem que ser um sonho possível, porque senão ele vira uma ilusão. Então, agora é com vocês, né? Agora é uma atividade aí para que vocês possam estar desenvolvendo. Essa atividade, pessoal, que eu vou passar para vocês é para que vocês pesquisem sobre as profissões. Então, eu quero que vocês peguem uma folha mesmo, tá? Pode ser uma folha sulfite, pode ser uma folha de caderno, o que vocês tiverem aí em mãos. Divide em 3 colunas. Coloque a primeira coluna. Todas as profissões que vocês não fariam, tá? E se pergunte, por que eu não faria isso? Por que eu não trabalharia nessa área? Depois, a que talvez vocês fariam, mas que vocês não têm isso como primeira opção, e as que de fato vocês fariam, tá? E aquelas que vocês mais gostaram, que vocês mais se identificaram, se pergunte, por que eu quero essa profissão? Quais características pessoais eu tenho que estaria relacionado com as características dessa profissão? E quais são as circunstâncias externas que eu preciso ter, né? Seja recurso financeiro, seja apoio familiar, enfim, que eu preciso ter para desenvolver essa profissão. E, por fim, pesquise o currículo, né? A grade curricular desses cursos nas universidades que vocês têm interesse. Pesquise também um pouco sobre o currículo Lattes dos professores e veja se isso está, né, de fato atrelado com aquilo que vocês buscam com aquele curso. Então, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu queria agradecer pela participação de todos. Queria frisar aqui a importância de vocês fazerem essa atividade, de levarem as reflexões nos nossos encontros, tá? E para que vocês pesquisem, para que vocês ampliem, tá, o pensamento de vocês em relação às escolhas profissionais e que vocês entendam que tem várias formas da gente inserir no mercado de trabalho e a gente se realizar como profissional.